Olá, pessoal. Estou chegando aqui para dar início àquele quadro que eu sugeri de perguntas e respostas. A minha ideia é tirar dúvidas de vocês. O momento de mercado ele é bem interessante para o mercado cripto. Essa semana vai ser uma semana bastante relevante. Amanhã tem a eleição, né, dos Estados Unidos. Com certeza vai haver alguma volatilidade. Creio que para cima ou para baixo, a depender do candidato que saia eleito à presidência. A minha expectativa é que se for o Trump, o mercado sobe. E se for a Kamala, o mercado deve dar uma corrigida. É a minha expectativa. Tá? E na semana também tem a reunião do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, onde eles vão definir se cortam ou não mais juros. Tá? No último corte foi 0,25 pontos base. A expectativa é que seja a mesma, o mesmo corte agora. Então isso tudo faz muito, é uma semana bastante importante. E creio que a partir dessa semana o mercado comece a andar, tá? Com mais força ou menos força, mas eu creio sim que ele começa a andar. Então a minha ideia aqui é isso, é tirar dúvidas. O mercado é muito dinâmico, enfim. Tanto para aqueles que estão iniciando no mercado cripto, quanto aqueles que já estão no mercado, tá? Então a ideia é, neste momento, então eu vou responder duas perguntas feitas pelo Marcelo, tá? A primeira dúvida dele: por que a Ethereum não está acompanhando esse momento? A pergunta muito interessante, muito pertinente. O Bitcoin está caminhando e está de lado agora nesse momento em função desse cenário político, na verdade. Mas ele vem segurando bem e o Ethereum deu uma parada. Na minha opinião, o que acontece? São 4 pontos importantes que acontece aí. O primeiro ponto é o próprio ciclo de mercado. Explico. O ciclo do mercado cripto, ele é composto por 4 etapas. A primeira etapa é de acumulação, segunda etapa é o bull market, terceira etapa distribuição e quarta etapa o bear market. A primeira etapa de acumulação, o próprio nome já diz, o Bitcoin chegou lá no fundo, aquela correção que veio do bear market, chegou lá no fundo, e os investidores começam a acumular, a comprar o Bitcoin. Então está todo mundo focado em comprar. A segunda etapa é o bull market, que é a tendência de alta. Ele percorre aquela tendência de alta. Então ele faz as correções, mas está sempre subindo. A terceira etapa é a distribuição, quando ele chega lá no topo, perde a força, os vendedores começam a ser mais fortes do que os compradores, e ele começa então a distribuir, começa a vender, a realizar lucros. Nós chamamos de distribuição. E o bear market é o mercado de baixa, quando ele começa, a tendência de baixa começa a descer. Então isso é um ciclo. Geralmente ciclo acontece por 4 anos. Nós estamos no ciclo agora, passamos a acumulação,
e estamos entrando no bull market, na tendência de alta. No ciclo de mercado existe algo bem interessante. Essa alta vem primeiro para o Bitcoin. Então, como ele é o pai de todos, ele é o ativo mais seguro, se a gente pode dizer assim, do mercado cripto, o mais conservador, é o pai de todos, e o foco é nele, então o investimento é em cima dele. Por isso, Marcelo, um dos pontos é o próprio momento do ciclo de mercado. Este momento que estamos é o momento do Bitcoin. Então, as atenções estão para ele. Esse é um motivo, tá? O segundo motivo é que Ethereum não está acompanhando o Bitcoin é em função dos ETFs de Bitcoin à vista, que foram lançados em 11 de janeiro. Então, tem diariamente entrando muito investimento. São milhões de dólares nesses fundos. Várias instituições já estão trabalhando dentro desses fundos. Então, tem muita gente. Instituições estão começando a entrar. É muito dinheiro que vai entrar ainda. As grandes instituições ainda estão esperando. O grande volume de capital ainda não entrou. E mesmo assim, tem entrado muito capital nesses ETFs de Bitcoin à vista. Eles estão esperando justamente a eleição dos Estados Unidos, a depender quem seja, ou eles se expõem mais ou menos. Tá? Mas tem entrado, então, muito capital no Bitcoin em função disso, dos ETFs. O terceiro ponto que também faz o Ethereum não acompanhar o Bitcoin é o halving. O que é o halving? De 4 em 4 anos, a rede Bitcoin tem esse evento chamado halving. É mineração, tá? Então, ele corta 50% da mineração do Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin se torna, a partir daquele momento, mais escasso. Então, a lei de oferta e demanda, o que diz? Quanto menos produto no mercado, mais caro ele é. Então, de 4 em 4 anos, é cortado pela metade a mineração do Bitcoin. E aconteceu este ano, em abril. Então, isso também influencia. E é um dos pontos fortes também que tem feito o preço do Bitcoin ficar estável. Não baixa. Ele vê que esse ano ele não baixou de 60k, 60 mil dólares praticamente. Agora, então, respeitando os 67 mil, o que é isso? É muita entrada diariamente de capital no Bitcoin. Tá? Então, as pessoas, as instituições estão percebendo que ele é uma reserva de valor, chamado ouro digital hoje, e que é escasso. Então, quanto mais tu tiveres, melhor. Interessante também que não precisa ter Bitcoin, um Bitcoin. Pode ter satoshis, e no futuro os satoshis valerão muito dinheiro. Os satoshis são os cents de dólar, os centavos do real. Tá? Chama-se satoshis. Então os satoshis vão valer muito. Então esse é o terceiro ponto, Marcelo, que faz com que o Ethereum não acompanhe o Bitcoin. E um quarto ponto que eu destaco também é a própria rede Ethereum. Ela, além de ser uma rede um pouco lenta, digamos assim, a taxa dessa rede de transação ela é alta. Então, isso também influenciou bastante, somado à concorrência.
nos ciclos passados, como era praticamente os grandes, as primeiras criptos sempre foi Bitcoin e Ethereum, eles dois reinavam muito. Só que agora tem muito projeto bacana chegando, é muita altcoin todo o tempo chegando, meme coins chegando, então o mercado ele cresceu muito e também está amadurecendo muito. Tem projetos bem bacanas. Então a rede Ethereum agora tem concorrentes, então também faz com que o Ethereum não ande agora, nesse momento. Então, por exemplo, a rede Solana está entrando muito forte, com um valor de taxa de transação bem acessível. Então, está crescendo muito a rede Solana. Que, na verdade, hoje, se vocês verem, praticamente é Bitcoin, Ethereum e Solana. Tá? Então, são esses 4 pontos. Mas é interessante conhecer mais. A dica que eu dou é conheça mais o ciclo de mercado. É muito interessante. Conhecer o ciclo de mercado te dá parâmetro, te dá uma direção de como investir naquele momento. Tá? E aí tu faz. Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, que também tem a ver com a verdade, é dúvida 2. Da mesma maneira, algumas altcoins promissoras não estão acompanhando a alta do Bitcoin, tais como Render e Near, por exemplo. Você está dentro da linha, tá? Mas eu posso te dizer, dentro dessa linha que eu expliquei do ciclo de mercado, primeiro o Bitcoin vai cansar, e aí é o momento da alt season, que a gente chama, que aí as altcoins explodem. Então é baseado nos ciclos anteriores, tá? Então é isso. Primeiro Bitcoin, quando cansou, parou, vendedor começou a segurar, a altcoin explode. Então a Render, a Near, praticamente todas vão praticamente o mercado inteiro ele valoriza, tá? Umas mais, outras menos. O que eu destacaria nesse momento de out-season? Os ativos as criptos de inteligência artificial, a RWA, são os ativos do mundo real, e as meme coins estão muito fortes nesse ciclo. Então é isso. Espero ter respondido da melhor maneira. E continue fazendo as perguntas. Se eu estou fazendo esse teste, é um piloto, mas se der certo, a gente fica trocando aí essa bola. E de alguma forma eu consigo contribuir. Esse ciclo está só começando e, na minha opinião, esse ciclo vai ser o ciclo mais forte de todos até agora. Por quê? Por causa da entrada dos ETFs, tanto de Bitcoin como Ethereum. Está entrando muito capital, gente. É muito capital. E não entrou nada ainda. Quando as instituições fortes entrarem, aí nós vamos ver o que é isso. Aí esse mercado vai explodir. Tá? Então é isso. Aguardo pelas perguntas de vocês. Vocês podem fazer perguntas aqui embaixo ou no meu direct. Tá? Até a próxima.